Nesta quadra festiva, celebramos a energia que nos une e ilumina o futuro brilhante de Moçambique. A família EDM orgulha-se por contribuir com seu trabalho para o bem-estar e felicidade das famílias moçambicanas. Cada ligação que efetuamos, cada cliente atendido, reforçam o nosso compromisso com o desenvolvimento do nosso país. Graças à dedicação e ao espírito de equipa de milhares de trabalhadores da EDM, continuamos a superar as metas de novas ligações de energia. Todos os dias, pela primeira vez, mais de 1.500 famílias moçambicanas têm a oportunidade de ligar a luz nos seus lares e empresas, vivendo com mais conforto, segurança e esperança de um futuro promissor. Em 2025, avançamos ainda mais. Lançamos novos canais de atendimento ao cliente e um aplicativo moderno de venda de energia, tornando nossos serviços mais rápidos, acessíveis e próximos de todos que dependem da nossa energia para transformar as suas vidas. O sucesso da EDM é o fruto do esforço de cada um de nós. Cada projeto concluído, cada desafio superado, faz a diferença na vida das famílias moçambicanas. Juntos estamos a construir um futuro iluminado, sustentável e cheio de oportunidades para Moçambique. Nesta quadra festiva, desejamos a todos os clientes, parceiro e público um Natal cheio de luz, união e alegria. Mais do que ligar energia, acendemos a esperança que ilumina vidas e transforma sonhos de famílias moçambicanas em realidade. Que 2026 seja um ano de novas conquistas e mais energia para todos. EDM, iluminando a transformação de Moçambique. Está no ar o Jornal da Noite da MBC-TV, edição de sexta-feira, 26 de dezembro. Confira a seguir a tabela cambial e das commodities. A seguir, as notas informativas que marcam a atualidade nacional. A primeira-ministra Maria Bem-vinda Levi afirmou que Moçambique dispõe de um elevado potencial para a geração de emprego e renda através da maximização e desenvolvimento de setores estratégicos como pesca, serviços portuários, a navegação marítima, o turismo, o desporto e a exploração de hidrocarbonetos. A governante falava hoje em Maputo durante a cerimónia de empossamento do presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional do Mar, do diretor-geral do Instituto Nacional de Desenvolvimento e Gestão de Infraestruturas Pesqueiras, do diretor-geral adjunto do Instituto de Cereais de Moçambique e da diretora-geral adjunta do Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas. A primeira-ministra Maria Bem-vinda Levi conferiu posse esta sexta-feira no seu gabinete em Maputo a Adolfo José Albino para o cargo de presidente conselheiro e de administração do Instituto Nacional do Mar, a José Basto Picardo como diretor-geral do Instituto Nacional de Desenvolvimento e Gestão de Infraestruturas Pesqueiras, a Carlos Cândido Langa para o cargo de diretor adjunto do Instituto de Cereais de Moçambique, a Mijoia Júlio Raimundo Caetano como diretora adjunta do Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas. Desejamos a todos vós votos de muitos sucessos nas funções que a partir de hoje passo a assumir. Estamos certos que acrescentarão valor às instituições que passam a dirigir. Bem-vinda Levi afirmou na ocasião que a disponibilidade dos empossados a integrar a equipa de direção das instituições públicas demonstra o compromisso de servir a pátria com dedicação e responsabilidade. Estamos confiantes de que, com a observância destas orientações e das que deixamos nos atos de tomada de posse
de outros dirigentes dos mesmos setores, encontrarão as ferramentas básicas para o vosso sucesso. Vamos por partes. Ao diretor adjunto do Instituto de Cereais de Moçambique. Outro sim, no âmbito da estabilização dos preços e da segurança alimentar, o ICM deve igualmente reforçar a sua intervenção no que concerne à constituição de reservas estratégicas de cereais, leguminosas e oleaginosas, entre outros produtos. Ao presidente do Conselho de Administração do INAMAR, sejam proativos na adoção e implementação de políticas e ações que dinamizem cada vez mais as atividades que ocorrem no nosso espaço marítimo, lacustre e fluvial, e ainda o costeiro, tendo em conta o seu impacto no processo de crescimento socioeconômico do nosso país. Ao diretor do Instituto Nacional de Desenvolvimento e Gestão de Infraestruturas Pesqueiras, a nova direção do Infrapesca deverá continuar a aprimorar e a consolidar os mecanismos de coordenação e articulação com o setor privado no âmbito da parceria público-privada para garantir o aumento da produção de pescado a nível nacional, o que irá concorrer para a criação de mais postos de emprego e renda, bem como contribuir para a segurança alimentar e nutricional dos moçambicanos. A diretora-geral adjunta do Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas, para efeito, deverá dar o seu máximo contributo na expansão das incubadoras de empresas e na consolidação das ligações entre as micro, pequenas e médias empresas e as cadeias de valor dos megaprojetos. Na ocasião, a primeira-ministra reiterou o apelo dos novos gestores a adotarem um modelo de trabalho integrado e colaborativo, visando o alcance de resultados positivos e sustentáveis para o desenvolvimento do país. Já os empossados reconhecem os desafios existentes nos setores sob sua tutela e reiteram o compromisso de trabalhar de forma responsável para responder às necessidades dos moçambicanos. Na ocasião, o novo diretor-geral do Instituto de Cereais destacou que a instituição que dirige vai atuar em estrita observância da lei, com vista a minimizar a exportação ilegal de gergelim. Os desafios já foram lançados. O que é necessário neste momento é conhecer a casa, materializar, no sentido de dinamizar aquilo que são as promoções de pequenas empresas, no sentido de incubar e fortalecer, no sentido de criar mecanismos para poder ter parcerias, no sentido de poder-se beneficiar-se algumas empresas e beneficiar alguns incubadores para ter melhor capacidade das suas gestões. Como sabem, o discurso da Sua Excelência Primeira-Ministra foi claro e, naturalmente, nós vamos contar com o apoio de todos os setores de forma intrínseca e coordenada para podermos trabalhar e materializar, de facto, aquelas que são as ações, tendo em conta aquelas que são as atribuições do Instituto do Mar, para que o exercício da autoridade marítima, de facto, seja efetiva e que trazemos resultados para a preservação da nossa costa. É juntar a equipe, como Sua Excelência Primeira-Ministra disse, e trabalharmos, uma vez que temos este grande desafio que é de conservação e manuseamento do pescado. Nós sabemos muito bem que a pesca artesanal contribui com acima de 86% do pescado e a nossa tarefa é reduzir a perda pós-captura. Para efeito, temos que ter as infraestruturas de apoio à pesca. Portanto, nós estamos neste momento a ver quais são os instrumentos que podemos levar ao nível da aprovação do Conselho de Ministros para que possam minimizar esta saída e fuga de gergelim. Portanto, é um desafio, temos consciência disso, mas já trabalhos estão sendo feitos para minimizar esta situação de saída de produtos de forma desordenada. O Hospital Central de Maputo atendeu cerca de 1.270 pacientes durante as celebrações do Natal, número que representa o dobro dos casos registrados no mesmo período de 2024. Entre as principais ocorrências destacam-se traumas resultantes de acidentes de viação e agressões físicas.
A informação foi avançada esta sexta-feira pelo diretor dos serviços de urgências do HCM, Dino Lopes. Perto de 1.300 pessoas recorreram às urgências do Hospital Central de Maputo nas últimas 72 horas, número que resultou em mais de 849 internamentos. Os casos estiveram distribuídos pelos serviços de urgência de adultos, pediatria, ginecologia e medicina legal. A informação foi prestada pelo porta-voz do HCM, Dino Lopes, durante esta conferência de imprensa realizada esta sexta-feira com o objetivo de apresentar o balanço das ocorrências registradas na maior unidade sanitária do país. Referir que todas as nossas portas de urgência tivemos aumento de número de casos registrados nesta quadra festiva nas últimas 72 horas. Nomeadamente, a urgência de adultos teve 715 pacientes, um aumento de 234 comparativamente ao igual período do ano passado. A urgência de ginecologia teve um total de 61 pacientes admitidos, um aumento de 41 casos comparativamente ao igual período do ano passado. A sala de parto atendeu um total de 84 pacientes, com um aumento de 17 pacientes. A urgência de pediatria atendeu 296 pacientes, um aumento de 236 comparativamente ao igual período. E a medicina legal, 24 casos, um aumento de 15. Como podem ver, foi um aumento em todos os nossos serviços de urgência. Isso culminou com um total de internamentos de 849 pacientes. Segundo Dino Lopes, entre as principais ocorrências registradas constam traumas provocados por acidentes de viação e agressões físicas. Dos casos relacionados com acidentes, apenas 24 pacientes necessitaram de intervenção cirúrgica. Tivemos um número muito elevado de trauma, principalmente acidentes de viação e agressão física. Em relação a acidentes de viação, não tivemos casos de acidentes coletivos, como em outros anos, mas tivemos muitos casos de acidentes isolados e que culminaram com um aumento de 35 pacientes. No ano passado, nós tivemos 30 casos, e neste ano tivemos 65 casos vítimas de acidente de viação, fazendo um aumento de 35 casos de acidente. Todos os pacientes que se fizeram presentes na nossa unidade sanitária, vítimas de acidente de viação, não tivemos nenhum caso de óbito. O Hospital Central de Maputo registrou igualmente atendimentos por intoxicação, na sua maioria associados ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Tivemos 7 casos de intoxicação alcoólica, embriaguez aguda, e todos foram atendidos prontamente com eficácia e tiveram alta 3 e 4 foram internados, devido ao seu estado crítico. Casos de intoxicação alimentar, sim, tivemos casos de intoxicação alimentar, só foram 2, mas também tivemos uma observação atempada e culminaram com o internamento. O outro teve alta. Um dos casos foi atendido na sala ao lado, que é a sala de emergência, e não tivemos desfecho desfavorável. No total, foram efetuados 849 internamentos, numa capacidade instalada de cerca de 1.500 camas. Atualmente existem 69 camas disponíveis, apesar da sobrecarga verificada nos serviços de medicina legal e cirurgias, acrescentou o porta-voz do HCM. As reservas internacionais líquidas de Moçambique estagnaram em outubro passado, em valores próximos dos máximos registrados ao longo do ano, situando-se em 3,937 milhões de dólares norte-americanos, o equivalente a cerca de 248.818 milhões de meticais, indicam dados do Banco de Moçambique. Dados do Banco de Moçambique, compilados esta sexta-feira pela agência Lusa, indicam que as reservas internacionais líquidas de Moçambique permaneceram estagnadas em outubro passado, em níveis próximos dos máximos do ano, cifrando-se em 3,937 milhões de dólares norte-americanos. De acordo com a Lusa, estas reservas em moeda estrangeira, fundamentais para assegurar a importação de bens e serviços, haviam registrado uma subida de 1% em setembro, alcançando os 3,937 milhões de dólares, valor que se manteve em outubro após o pico de 4,9
de 0,35 milhões de dólares, registrado em agosto, segundo o relatório estatístico do Banco de Moçambique. As reservas tinham atingido, em fevereiro, o nível mais baixo em cerca de um ano, ao recuarem para 3,593 milhões de dólares. Seguiram-se 6 meses consecutivos de crescimento, chegando a 3,995 milhões de dólares em junho, antes de voltarem a renovar máximos em agosto. Nessa altura, as reservas cobriram mais 3 meses das necessidades estimadas de importações de bens e serviços, antes da ligeira descida observada em setembro. Entretanto, o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, anunciou a 31 de junho que a instituição estava a implementar medidas com vista a aumentar a fluidez no mercado cambial, procurando uma melhor redistribuição das divisas disponíveis, de modo a garantir o financiamento das importações. Na ocasião, Rogério Zandamela afirmou que se perspectiva um reforço da fluidez no mercado cambial, com impacto positivo no aumento das vendas e de divisas ao público. Entre as medidas adotadas, o Banco de Moçambique reduziu os limites de retenção diária de divisas adquiridas pelos bancos comerciais. A decisão complementa o aumento da taxa mínima de conversão das receitas de exportação, que passou de 30% para 50%, medida que visa aumentar a disponibilidade e o acesso às divisas no mercado nacional. O diretor-geral do Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas, Feliz Malat, afirma que o maior desafio das pequenas e médias empresas nacionais consiste em saber como responder com eficiência aos requisitos exigidos pelos grandes projetos, de modo a beneficiarem a médio e longo prazos da implementação da lei do conteúdo local. As pequenas e médias empresas enfrentam um cenário de retoma cautelosa após a instabilidade política registrada no final de 2024 e início de 2025. O setor procura equilibrar oportunidades de crescimento com desafios como as taxas de juros elevadas, a inflação e a complexidade da reforma tributária, fatores que exigem maior investimento em tecnologia e uma gestão mais estratégica. Entretanto, para o diretor-geral do IPEM, Feliz Malat, o principal entrave continua a ser a fraca capacidade das pequenas e médias empresas em responder de forma adequada às exigências técnicas e operacionais dos grandes projetos, sobretudo no fornecimento de bens e serviços. Há um desafio que está diretamente indexado a essa mesma expectativa, a esse mesmo desafio de implementar a lei do conteúdo local. Como é que as pequenas empresas podem responder aos requisitos exigidos pelos grandes projetos nessa ótica de poderem beneficiar-se dessa mesma lei? Então, este é que é o grande desafio, de facto. Nós temos que, como IPEM, como organismo do Estado que deve e tem como desiderato apoiar as pequenas e médias empresas, é tentar capacitá-los, é tentar criar condições internas para que não só consigam estar preparados com vontade, mas que possam produzir produtos, serviços que estejam de acordo com aquilo que são as necessidades dos grandes empreendimentos, dos megaprojetos, das grandes empresas. Mesmo produzindo, as pequenas e médias empresas devem alinhar a sua produção às reais necessidades das grandes empresas, sendo que o IPEM desempenha um papel crucial na identificação de soluções e na capacitação dos operadores econômicos. Porque o desafio é este. Não basta só produzir, tem que produzir exatamente aquilo que o mercado precisa, aquilo que as grandes empresas necessitam. Se é o produtor de frango, que tipo de frango, qual é que é a qualidade que esse frango deve ter, qual é que é a qualidade dos produtos das pequenas e médias empresas, que elas devem ser desenvolvidos para que possam responder aos requisitos. Então, o grande desafio para nós é, sim, o conteúdo local, mas até que ponto é que nós, como empresas, nós como setor privado, nós como pequenas e médias empresas, até que ponto é que estamos preparados para responder a esses requisitos. E o IPEM aí diz, e tem a tarefa de apoiar as pequenas e médias empresas, preparando-se para que elas possam eficazmente responder aos imperativos do conteúdo local. Feliz Malat afirmou ainda que em 2025
A economia nacional foi sustentada em grande medida pela resiliência das pequenas e médias empresas num processo gradual de consolidação e recuperação econômica. Nossa economia foi sustentada grandemente pelo poder, pela pujança e pela resiliência das pequenas e médias empresas. É verdade que foi o ano de consolidação. Muitas ações foram feitas, muitas atividades foram desenvolvidas. O IPEN reafirma o seu compromisso de continuar a apoiar a capacitação das pequenas e médias empresas nacionais com vista ao seu fortalecimento e integração efetiva nos grandes projetos, continuando assim para a dinamização da economia e para a criação de emprego sustentável no país. Vamos agora honrar com os nossos compromissos comerciais. Voltaremos em instantes com mais notícias. Até já. Há momentos que não se repetem. Um riso partilhado, uma conversa inesperada, um olhar que diz tudo. E por detrás de cada gesto, há sempre uma ligação que mantém as pessoas próximas, mesmo quando estão longe. Mais internet para sentir cada presença. Mais televisão para juntar histórias. Mais voz para ouvir o que o coração reconhece. Porque quando estamos ligados, tudo ganha mais sentido. Uplay, celebramos a tua melhor conexão. TV Cabo, sempre ligados. Nesta quadra festiva, celebramos a energia que nos une e ilumina o futuro brilhante de Moçambique. A família EDM orgulha-se por contribuir com seu trabalho para o bem-estar e felicidade das famílias moçambicanas. Cada ligação que efetuamos, cada cliente atendido, reforçam o nosso compromisso com o desenvolvimento do nosso país. Graças à dedicação e ao espírito de equipa de milhares de trabalhadores da EDM, continuamos a superar as metas de novas ligações de energia. Todos os dias, pela primeira vez, mais de 1.500 famílias moçambicanas têm a oportunidade de ligar a luz nos seus lares e empresas, vivendo com mais conforto, segurança e esperança de um futuro promissor. Em 2025, avançamos ainda mais. Lançamos novos canais de atendimento ao cliente e um aplicativo moderno de venda de energia, tornando nossos serviços mais rápidos, acessíveis e próximos de todos que dependem da nossa energia para transformar as suas vidas. O sucesso da EDM é o fruto do esforço de cada um de nós. Cada projeto concluído, cada desafio superado, faz a diferença na vida das famílias moçambicanas. Juntos estamos a construir um futuro iluminado, sustentável e cheio de oportunidades para Moçambique. Nesta quadra festiva, desejamos a todos os clientes, parceiro e público um Natal cheio de luz, união e alegria. Mais do que ligar energia, acendemos a esperança que ilumina vidas e transforma sonhos de famílias moçambicanas em realidade. Que 2026 seja um ano de novas conquistas e mais energia para todos. EDM, iluminando a transformação de Moçambique. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. Na TMT, quem recarrega sobe de nível e de diversão.
De 15 de novembro a 15 de janeiro, renove o seu pacote mensal e receba o pacote seguinte. Ao recarregar o pacote clássico, recebes mais 5 dias de bónus para se divertir com o Moçambola, La Liga, Gangues de Manila, no canal Novela P, filmes imperdíveis, programas infantis educativos e muito mais. TMT, a TV digital das famílias moçambicanas. Um elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. O domínio da língua inglesa é hoje uma das competências mais valorizadas no mundo profissional e acadêmico. Por isso, o Clube Moza lança os seus cursos online de inglês ministrados por especialistas internacionais. Através de uma plataforma digital interativa, os participantes têm acesso a aulas dinâmicas, sessões de conversação, testes de avaliação e acompanhamento contínuo do progresso, tudo num ambiente flexível e acessível. As inscrições estão abertas. Participe do seu curso online de inglês do Clube Moza e amplie as suas oportunidades no mercado global. Uma parceria. Valores da BVM SA. Inovação, competência, eficiência, transparência, inclusão, equidade. A MBC-TV é o seu canal de informação e transformação. Aqui, o jornalismo vai além da notícia. É uma ferramenta de cidadania. De hora em hora, você acompanha os factos que moldam o país e o mundo. Com reportagens exclusivas, boletins atualizados e análises profundas, garantimos informação com credibilidade e imparcialidade. Nossos programas corporativos destacam boas práticas, inovação, responsabilidade social e os bastidores do setor produtivo nacional. Ajudamos a compreender conteúdos de economia e literacia de negócios, tudo de forma prática, didática e acessível. Explicamos o funcionamento do sistema jurídico, direitos do cidadão e mudanças legislativas que impactam a sua vida. A democracia se constrói com diálogo. Aqui promovemos debates plurais, sempre de olho na procura das soluções para o país. A transformação começa na comunidade. Damos visibilidade a projetos sociais e iniciativas ambientais que impactam realidades e inspiram novas gerações. Os telespectadores passam a ter uma programação diversificada e de qualidade. Com um painel de renomados comentadores e focados na informação, apresentamos um conteúdo que transforma. MBC-TV, conectando o mundo.
Bem-vindos à segunda parte do Jornal da Noite e continuamos a olhar as notícias. A história dos países africanos, com particular destaque para Moçambique, segue um rumo encorajador. Esta evolução é evidenciada pelo envolvimento ativo no processo de escrita e reinterpretação da história dos países africanos de língua oficial portuguesa, um trabalho iniciado há cerca de 2 anos e que tem vindo a ser consolidado através de várias conferências e espaços de reflexão partilhada. A leitura é do historiador Joel das Neves, que falava na última edição, ou na mais recente edição, do programa Estado da Nação, da MBC-TV. As dinâmicas da história de Moçambique e as perspectivas do seu futuro sociopolítico estiveram em análise no programa Estado da Nação desta semana na MBC-TV, que teve como convidado o pesquisador Joel das Neves Tembi. Para o historiador, trata-se de um exercício contínuo de construção e reflexão histórica que conta igualmente com a participação de Portugal no reconhecimento de que as trajetórias históricas de ambos os países estão profundamente interligadas. Um percurso marcado por encontros, desafios e aprendizagens mútuas, cujos reflexos continuam a influenciar o presente e a projetar um futuro comum. Neste momento, estamos envolvidos na escrita da história dos PALOP. Sim. Eu sou o próprio coordenador científico do grupo e começamos há 2 anos atrás e, portanto, provavelmente este já é o último grupo, porque nós fizemos desde 2004 a 2014 da SADC, não é? E que trouxe 9 volumes disponíveis para os vários públicos. Nós próprios aqui também avançamos, mas temos estado a ter várias conferências entre nós, mas também com Portugal, porque afinal de contas a nossa história se entrelaça também com a história de Portugal. E por isso estamos no bom momento. Creio que até o próximo ano vamos fechar este exercício de fazer a história comum dos PALOP. Durante o programa, Joel das Neves afirmou que, apesar da distância geográfica que separa o Índico do Atlântico, Moçambique e os demais países colonizados por Portugal partilham fortes ligações político-identitárias moldadas pelo próprio sistema colonial. Apesar das geografias nos separarem do Índico ao Atlântico, as ligações que o próprio sistema colonial nos colocou, de certa maneira, cria algumas identidades, não é? Mas também basta mostrar que, por causa do próprio sistema, os jovens estudantes encontraram-se em Lisboa, não é? Na chamada Casa dos Estudantes do Império. Exato. Na sua leitura, Marcelino dos Santos e Feliciano Gundana são heróis vivos de Moçambique, figuras incontornáveis e marcantes da história nacional. Tivemos 2 heróis vivos, o Marcelino dos Santos e o Feliciano Gundana, e acho que merecem, os 2 merecem. Um e outro até pode reivindicar, mas os 2 merecem e foi muito bem merecido. Marcelino, figura pública muito conhecida em todos os quadrantes. Feliciano Gundana, uma figura mais discreta, pouco conhecida, mas que passou por todos os aspectos sensíveis, encontrar uma base sempre de resolução de conflitos. O historiador reconhece que, apesar dos avanços registrados, os africanos ainda estão longe de conhecer plenamente a sua história. Nosso país, nós africanos, ainda estamos longe de conhecermos a nossa história. Nós corremos até para conhecer a história da nossa libertação e deixamos de conhecer a nossa história atrás, que foi subjugada pelo colonialismo. Joel das Neves Tembi sublinhou ainda que Moçambique vive uma fase decisiva de reinvenção e construção de um país melhor, defendendo que a paz, a reconciliação nacional e o autoconhecimento são pilares fundamentais para esse percurso. Após o Natal, o presidente do Conselho Municipal da Matola Rio, Abdul Gafur, saiu à rua hoje para interagir com automobilistas de transportes semicoletivos e mototaxistas para apelar aos mesmos para pautarem por uma condução prudente e defensiva, de modo a evitar envolvimento em acidentes de viação, principalmente nesta quadra festiva.
O presidente do Conselho Municipal da Matola Rio, Abdul Gafur Yusuf, realizou esta sexta-feira uma ronda pela autarquia para inteirar-se de como algumas famílias passaram o Natal. Na ocasião, visitou igualmente estabelecimentos comerciais, onde apelou a não subida de preços com vista a garantir uma passagem de ano tranquila para os munícipes. Depois das festas de Natal, nós estivemos a visitar as nossas famílias aqui na nossa Matola Rio. Conversamos com algumas famílias e nós soubemos que passaram muito bem as festas. E nós exortamos a todos para que passassem da mesma forma, tranquilos, em paz, as festas do final de ano. Estivemos também a visitar alguns estabelecimentos comerciais onde aferimos a situação de preços e vimos que os preços continuam os mesmos. Aconselhamos a não aumentarem os preços, que é para não diminuir a capacidade das nossas famílias de comprar. Na mesma ronda, Abdul Gafur visitou várias vias de acesso do município para verificar o seu estado com vista à planificação de futuras intervenções. No local, interagiu com os chapeiros e mototaxistas, apelando a uma condução prudente e defensiva, de forma a evitar acidentes de viação. Aproveitamos esta oportunidade para exortar a todas as famílias da nossa Matola Rio para que estas festas sejam ordeiras, passem muito bem e para que o ano 2026 seja um ano de muito trabalho, de paz e a nossa Matola Rio continue sempre a desenvolver. Aos transportadores semicoletivo, assim como aos mototaxistas que conduzam com muita prudência. A velocidade tem de ser moderada para que as nossas famílias que são transportadas por esses transportadores cheguem ao seu destino muito bem, em segurança, para permitir que a nossa festa seja a festa de família. Alguns automobilistas que interagiram com o presidente do município da Matola manifestaram satisfação pelas ações em curso visando o melhoramento das vias de acesso. Esse senhor aqui, estamos a passar muito bem. Se os caras sofriam aqui, pelo menos com as máquinas, com medo aqui, está tudo organizado. Como município, como presidente, vai ficar até nós morrermos aqui. Okay, muito obrigado. A autarquia da Matola Rio iniciou suas atividades em 2024 e conta atualmente com um pouco mais de 100 mil habitantes. Desde a sua criação, o presidente Abdul Gafur tem trabalhado no sentido de melhorar as infraestruturas daquele ponto da província de Maputo. Com esta informação, terminamos a presente edição do Jornal da Noite. Obrigada pela audiência e bom fim de semana.